Olá, meus amigos, vamos conversar agora sobre alteração contratual, que é um tema que consta no artigo 468 da CLT, que vai dizer quando o empregador pode realizar alterações no contrato de trabalho. Nós já vimos na parte de empregador que ele possui os seus poderes. Ele tem o poder de organização, de fiscalização e o disciplinar. Nós vimos que ele, empregador, que vai dirigir a prestação pessoal dos serviços, ele que vai dizer como que o serviço será realizado, por quem, de que forma, em que horário, dentro da empresa dele. Ele organiza a empresa. Da mesma forma que o empregador organiza, ele pode reorganizar. Então eu crio a norma e quero saber se eu posso modificar aquela mesma norma. Será que posso modificar? Posso, não posso? Depende. A resposta é depende porque nós temos que analisar se estão presentes ou não os requisitos do artigo 468. Vejam que nos termos desse dispositivo, nós só teremos a validade da alteração do contrato de trabalho se, vem comigo, ó, a alteração só será válida se eu tiver consentimento do empregado. Então, depende de consentimento de empregado e ausência de prejuízo. Então, a alteração do contrato de trabalho só é válida se o empregado concordar e se mesmo com a concordância dele não houver prejuízo. Esses são os dois requisitos para eu poder alterar o contrato de trabalho. Pô, vou alterar a função, vou te mudar de função. 1, tem que saber se você concorda. 2, tem que ver se está havendo prejuízo ou não para você. Você não pode trabalhar mais, você não pode receber menos, você não pode ter um número muito maior de atribuições, porque senão falaremos em prejuízo. Então, para que seja possível a reorganização da minha empresa, eu tenho que respeitar esses dois pontos. Só que imagina o seguinte, ficar perguntando tudo para o empregado seria muitas vezes retirar o poder de direção do empregador. Imagina o seguinte, eu, empregador, tenho que ficar perguntando até se eu posso modificar o seu horário de trabalho. Ah, Bruno, ó, eu sei que você trabalha hoje a partir das 8 horas, você poderia, pelo amor de Deus, por obséquio, começar a trabalhar às 7? Pô, imagina que ridículo seria. Seria a mesma coisa que falar o seguinte, ô empregador, você dirige a prestação pessoal do serviço, mas você depende de concordância do seu empregado para tudo. O que o seu empregador falaria então? Então não manda em nada, então não dirige em nada. Aquela velha história de que lá em casa a última palavra é minha. Sim, senhora, você não manda porcaria nenhuma em casa. Você acha que manda, mas não manda em nada. Seria a mesma ideia. Não, empregador, você que organiza, você que dirige a prestação pessoal do serviço, mas se quiser mudar qualquer coisinha, tem que perguntar para o empregado. Óbvio que não, galera. Essas pequenas alterações do contrato de trabalho podem ser impostas pelo empregador. Essas mudanças de horário, por exemplo, podem ser impostas pelo empregador. Eu te retirar de uma filial, te passar para outra filial perto ali, dentro da mesma cidade, por exemplo, é imposição minha, eu posso impor. Então veja que algumas alterações dependem do seu consentimento, da sua concordância, e outras não, outras podem ser impostas. Você trabalha numa filial, eu vou falar para você, ó, João, a partir da semana que vem você está na outra filial. Eu não estou perguntando se você concorda, se você consente. Na verdade, eu estou impondo. Eu estou falando que você vai, a partir da semana que vem, trabalhar na outra filial. Se você não for para lá, eu vou começar a te apenar até te demitir por justa causa. Você começa às 8 horas da manhã, pô, consegue dormir até 6h30, 7 horas. O que eu falo? Ó, João, a partir da semana que vem, deixa eu ver, você começa às 7 horas da manhã. Putz, mas é cedo demais, eu vou ter que acordar 5h30, 6 horas da manhã, é muito cedo. O que eu vou falar para você? É muito cedo? Durma mais cedo. Durma mais cedo que você acorda mais cedo, você vai dormir a mesma quantidade de horas, porque isso é que eu estou impondo. Pequenas alterações são impostas e essas pequenas alterações impostas
são chamadas de jus variandi do empregador. O empregador tem o direito de variar. O empregador tem o direito de realizar pequenas alterações no contrato de trabalho. Ele vai impor as alterações, por isso que são alterações unilaterais lícitas, porque, regra geral, eu não posso sair impondo as modificações, já que preciso do consentimento. Mas, no jus variandi, eu posso impor. A alteração é unilateral e ela é lícita. Eu tenho direito de variar, de modificar. Vejam que isso daqui decorre, vou anotar para vocês, isso daqui decorre do poder de organização, que na verdade surge aqui como poder de reorganização. Eu organizo e reorganizo. Para reorganizar, eu tenho que mudar, eu tenho que realizar alterações aqui. Então, pequenas alterações, jus variandi, podem ser impostas pelo empregador. Alterações mais substanciais vão depender desse consentimento do empregado e ausência de prejuízo. Bruno, por que o legislador colocou 2 requisitos? Por que o legislador não colocou simplesmente o consentimento do empregado? Porque conseguir o consentimento do empregado é muito fácil. Ter o consentimento do empregado é extremamente fácil. Olha como é que eu consigo. Bruno, eu preciso que você concorde com a alteração XYZ, porque senão você vai ser demitido. Na hora você fala que eu não concordo, tranquilo. Na hora, meu amigo, entre perder o emprego e não, vamos manter o emprego. Seria muito fácil conseguir esse consentimento. É por isso que nós colocamos aqui também a ausência de prejuízo. Por isso que é importante destacar aqui que é um mais o outro. Porque vejam, consentir porque eu não tinha jeito, porque se eu não consentisse eu seria demitido. Então, consentir. Houve prejuízo para o Bruno? Houve. Então, a alteração não é válida. Ok, galera? São os 2 requisitos realmente cumulativos. O segundo serve para frear aqui uma situação que seria fácil demais, que seria conseguir o consentimento do meu empregado. O que eu fiz agora para a gente finalizar essa dica? Coloquei 4, salvo engano, 4, isso mesmo, 4 situações aqui para serem analisadas. Vamos olhar aqui, primeiro, rebaixamento, que seria o rebaixamento de função. Rebaixamento de função é ilícito, ele não pode ocorrer. O empregado não pode ser rebaixado. Bruno, e se ele consentir? Não há essa possibilidade, porque ele consentiria na ideia de não perder, de proteger o emprego dele. Presume-se aqui o prejuízo. Se eu estou rebaixando você, estou te colocando numa função menor, provavelmente você vai receber menos. E aí você terá esse prejuízo financeiro, esse prejuízo econômico. Aí você vem com uma grande ideia. Eu vou rebaixar o empregado e vou manter o salário dele, porque aí não tem prejuízo. Tem prejuízo também. Não tem prejuízo financeiro, mas tem prejuízo moral. Se eu rebaixo o empregado e mantenho o salário, eu estou demonstrando para ele o seguinte, você não serve, você não tem capacidade para desenvolver uma atividade melhor. Você tem que ficar em atividades subalternas mesmo, porque você só serve para isso. Vejam que é isso que eu estaria falando, ou seja, estaria criando da mesma forma um prejuízo. Então o rebaixamento ele é sempre ilícito, seja porque gera dano aqui patrimonial, seja porque gera dano moral, ok? Agora, diferentemente do rebaixamento, nós temos a reversão. A reversão, ela é diferente do rebaixamento e ela é possível. A reversão, ela é possível, consta no 468, parágrafo único da CLT. Então, ela é possível e consta no 468, parágrafo único da CLT. O que seria essa reversão, que é diferente de rebaixamento? Na reversão acontece o seguinte, eu desenvolvi uma atividade menor, passei a desenvolver uma função de confiança. Por exemplo, eu era vendedor de uma loja
e passei a ser gerente daquela loja. Passei a desenvolver aqui uma atividade de confiança, uma atividade de gestão. Vejam, eu posso voltar a ser vendedor. O empregador vendo que eu não sirvo mais para ser gerente, ou tendo arrumado alguém melhor para ser gerente, ele pode, entre aspas, me retornar ao cargo anterior. Esse retorno ao cargo anterior é a reversão. Eu não estou rebaixando. Você era vendedor, passou a gerente e voltou a ser vendedor. Esse retorno ao cargo anteriormente ocupado, ele é válido. Ele é chamada reversão. Você estava naquele cargo de confiança provisoriamente, porque cargo de confiança tem essa natureza provisória. Você fica no cargo de confiança enquanto existir confiança. A confiança surge, deixa de existir. Ela existe, deixa de existir depois. Só que aí olha o que acontece. Você ficou anos e anos e anos como gerente, ficou recebendo gratificação por função anos e anos. Se você é revertido, em tese você perde aquela gratificação. Você volta a receber o que recebia como vendedor. Pô, imagina ter uma perda dessa. Isso acontece mesmo? Acontece. Só não vai acontecer nos termos da súmula 372 do TST se essa reversão ocorrer após você ter ficado 10 ou mais anos no cargo de confiança. Se você ficou 10 ou mais anos no cargo de confiança e foi revertido, você vai manter a remuneração do cargo de confiança. Ou seja, você volta a ser vendedor, mas continua recebendo como gerente. Então, se você ficou naquele cargo de confiança por 10 ou mais anos e foi revertido, você leva consigo aquela gratificação de função, você continua recebendo como gerente, ok? Você pode ser revertido 10, 20, 30 anos depois? Pode, mas 10 anos para lá, isso faz com que a gratificação seja integrada ao seu salário. Inclusive, a súmula fala em estabilidade financeira. A retirada da gratificação tanto tempo depois, 10, 11, 12, 15 anos depois, geraria certamente uma instabilidade financeira para você, ok? Mais um aqui, alteração na data de pagamento do salário, OJ 159 da SDI1. Importante, a alteração na data de pagamento do salário. O que nós sabemos, galera? Que o salário ele deve ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, até o 5º dia útil do mês seguinte, eu pago o salário do mês anterior. Então, o salário de agosto tem que ser pago até o 5º dia útil de setembro. Pode ser antes? Claro que pode. É o que acontecia na minha empresa. Durante 10, 15 anos, nós recebemos no 1º dia útil. O empregador não esperava o 5º dia útil, não. Ele no 1º dia útil já pagava. Isso aconteceu por 10, 15 anos. 15 anos depois vem o empregador e fala, ó, vou mudar a data de pagamento. Vocês não vão receber mais no 1º dia útil do mês, não. Vocês vão receber até o 5º dia útil do mês, de acordo com o artigo 459 da CLT. Surge a dúvida se nós podemos alterar a data de pagamento tanto tempo depois. Qual é a resposta? Pode sim. A alteração na data de pagamento é, portanto, jus variandi. Veja que o empregador ele está reorganizando o negócio dele. A grande questão aqui é a seguinte, ele só não pode ultrapassar o 5º dia útil do mês seguinte. Até o 5º dia útil do mês seguinte, ele pode ali variar. Pode pagar no dia 1º, depois no dia 3º, no 3º dia útil, depois no 5º dia útil, no 4º, voltar para o 1º dia útil. Isso daqui ele pode totalmente. A única restrição do TST é não ultrapassar o 5º dia útil seguinte, porque é o limite previsto pela CLT. Para finalizar, galera, ó, modificação do horário de trabalho e intervalo. Veja que eu não estou falando de modificação de turnos, não. É horário de trabalho. Aquele camarada que trabalhava, por exemplo, de 8 às 17, trabalhava de 8 às 17, agora vai passar a trabalhar de 8 às 18. Ele tinha
1 hora de intervalo, agora vai passar a ter 2 horas de intervalo. Mudei aqui o horário de trabalho dele. Pô, ele gostava porque saía às 17 horas, ainda estava claro, agora ele vai sair às 18. Essa modificação no horário de trabalho e horário de intervalos é jusvariante também. Você tinha 2 horas de intervalo, gostava, porque dava tempo até de ir em casa, você almoçava em casa com a sua família. 2 horas bastavam para você se deslocar, almoçar, tirar um cochilinho e voltar para a empresa. Eu venho lá e reduzo de 2 horas para 1. Aí você fica puto porque você fala, pô, não, agora eu não consigo mais almoçar em casa. Infelizmente, você vai almoçar na rua, vai levar sua marmita, vai almoçar num restaurante, porque eu, empregador, posso modificar esses horários de trabalho, esses intervalos, posso aumentar, posso reduzir, eu estou reorganizando a minha atividade. Perfeito, galera? Daqui a pouquinho nós voltamos. Tchau, tchau.